Vamos falar hoje sobre o candomblé da nação Quetu. Mas olha, a proposta aqui é ir bem além da ideia de religião, viu? O que a gente vai ver é como uma verdadeira civilização foi forjada aqui no Brasil, nascida de uma história impressionante de resistência e de sabedoria ancestral. Para começar, essa ideia é chave. O candomblé Quetu não é só um conjunto de crenças, não mesmo. É um sistema completo, com ética, leis, uma forma de ver o mundo que conseguiu sobreviver a um dos processos mais violentos da história, a escravidão e a travessia forçada do Atlântico. Mesmo diante de tudo isso, essa civilização se manteve de pé. Certo. Então, o que quer dizer nação nesse contexto? A palavra aqui tem um peso diferente. Não se trata de um país com fronteiras, mas sim de uma comunidade com governo e estrutura social próprios que foi recriada do zero em solo brasileiro. A origem da nação Quetu está no povo Iorubá, lá da região que hoje conhecemos como Nigéria e Benin. E aqui no Brasil, o Quetu acabou se tornando a vertente mais conhecida, um verdadeiro pilar que ajudou a preservar uma identidade e um conhecimento que quase foram apagados pela história. Tá, mas como essa nação nasceu aqui do outro lado do oceano? A resposta está numa mistura de acontecimentos políticos lá na África com a realidade brutal da escravidão aqui no Brasil. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender. Tudo começa lá atrás, por volta de 1830, quando o Império de Oió, na África, entra em colapso. Com isso, muitos sacerdotes e sacerdotisas são capturados e trazidos como escravizados para a Bahia. São justamente essas pessoas que vão fundar o primeiro grande terreiro, a Casa Branca, que vira um modelo para o Quetu. Dali, a nação se espalha pelo Brasil e quase 200 anos depois, finalmente vem o reconhecimento oficial como patrimônio. É uma jornada de pura resiliência. Agora que a gente já passou pela história, vamos mergulhar na filosofia. O que afinal move o universo na visão Quetu? A resposta está em uma única palavra: axé. O axé é a força da vida, a energia sagrada que está em tudo e em todos. Mas olha, não é algo que simplesmente está lá, parado. O axé precisa ser cultivado, alimentado e posto em movimento através dos rituais. É o que faz a conexão entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. E essa conexão do axé acontece entre dois planos. De um lado, o Orum, o mundo espiritual, do outro, o Ayê, o mundo físico, onde a gente vive. O ponto principal aqui é que esses dois mundos não estão separados. Pelo contrário, eles conversam o tempo todo, e o axé é o que permite essa comunicação. Um depende do outro para que o universo se mantenha em equilíbrio. Então, quem são os grandes mensageiros nessa comunicação toda? São os orixás. Mas aqui é preciso ter cuidado para não confundir. A gente tem que deixar de lado aquela ideia de deuses do panteão greco-romano, sabe? O conceito é bem diferente. Pensa assim, os orixás são as próprias forças da natureza em forma de divindade. O vento, o trovão, os rios, as matas, eles são os canais por onde o axé se manifesta no mundo. E não só isso, eles também são ancestrais que, por seus feitos em vida, se tornaram divindades. Cada um deles representa um aspecto da existência, e juntos eles mostram como a condição humana é complexa e cheia de facetas. Agora, a gente chega num ponto que é fundamental para quebrar o maior preconceito que existe contra o candomblé. Essa ideia de associar Exu ao diabo cristão foi uma estratégia de demonização lá no período colonial. Na teologia Quetu, Exu não tem absolutamente nada a ver com o mal. Muito pelo contrário, ele é o orixá da comunicação, o mensageiro que organiza o caos e que permite que as coisas aconteçam. Sem Exu, nada se move, não existe vida. E essa frase em Iorubá, sem folhas não há orixá, resume outro pilar importantíssimo: a conexão profunda com a natureza. A botânica é sagrada. Cada folha, cada éui, carrega o axé de um orixá e é fundamental para tudo, desde banhos de purificação até a preparação de remédios. Ok, vamos ver agora como essa comunidade se organiza na prática. O centro de tudo é o terreiro, ou no termo mais correto, o Ilé Axé. Ilha Axé significa casa de força. E não é à toa. O lugar é muito mais que um templo. É uma grande família, uma escola, um centro de saúde, uma rede de apoio mútuo. E a hierarquia lá dentro não é baseada em poder ou dinheiro, mas sim no tempo de iniciação e na sabedoria adquirida. É o puro respeito pelos mais velhos.
E olha só como essa organização é sofisticada. No topo está a Ialorixá, ou o Babalorixá, que é a liderança espiritual máxima. Mais abaixo deles existem vários cargos específicos. Os ogãs, por exemplo, cuidam da música e da proteção do espaço. As Ikede zelam dos orixás quando eles se manifestam. Cada pessoa, desde o recém-iniciado, o Iauô, até o mais experiente, o Eguebome, tem um papel essencial para manter o axé da casa sempre vivo. O caminho para se tornar parte dessa família é a iniciação. É um processo profundo, como uma morte simbólica, seguida de um renascimento espiritual. A pessoa passa por um período de reclusão, aprendendo os fundamentos. Depois, ela é apresentada à comunidade em cerimônias públicas que marcam cada etapa do seu amadurecimento, até que um dia se torne um Egobom, o mais velho, respeitado. E tudo isso nos traz para os dias atuais. Afinal, qual é o lugar do candomblé quieto e quais são seus desafios no Brasil de hoje? O desafio é muito claro e, infelizmente, antigo. O nome dele é racismo religioso. A perseguição histórica nunca acabou, ela só mudou de tática. Hoje, ela aparece em ataques violentos a terreiros, em agressões verbais e físicas contra os membros, tudo alimentado por muita ignorância e intolerância. Mas a resistência, como sempre, continua forte e cada vez mais organizada. A comunidade se articula na política e na justiça para garantir seus direitos. O tombamento de terreiros como patrimônio cultural ajuda na proteção. E o mais importante, eles seguem sendo o que sempre foram, centros de apoio social e defensores ferrenhos do meio ambiente. Porque para o candomblé, cuidar da natureza é cuidar do sagrado. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O candomblé quieto não é só uma religião afro-brasileira. É um tesouro vivo de filosofia, de tecnologia social, de conhecimento sobre ecologia e, acima de tudo, de uma capacidade de resistir que é impressionante. A pergunta, no fim, não é o que o candomblé ganha ao ser respeitado, mas o que o Brasil, como nação, perde cada vez que ignora uma parte tão fundamental e tão rica da sua própria identidade.